33 do livro de Isaías, versículo 1 do capítulo 31. A questão, mais uma vez, é que o povo de Deus estava confiando em nações estrangeiras, nesse caso o Egito, cuja força militar era bem provida de cavalos e carros, em vez de confiar em Deus para obter ajuda contra os seus inimigos. A segurança de Israel dependia de Deus e não do tamanho do seu exército. E entre os exemplos, nós temos a batalha de Jericó em Josué 7 e a vitória de Gideão sobre os midianitas em Juízes 7 e 8. Versículo 2. Os diplomatas de Judá julgavam-se sábios ao recrutarem a ajuda egípcia para evitar um desastre, mas Deus é suficientemente sábio em usar seus planos para trazer verdadeiramente o desastre. O Senhor não volta atrás. Ao contrário dos líderes humanos, Deus é tão sábio que não precisa mudar seus planos com base em novas informações. Versículo 3. A tentativa de Israel de obter ajuda do Egito terá um efeito oposto ao esperado, porque Deus fará com que sejam destruídos tanto o auxiliador, o Egito, como também o ajudado, o povo de Deus. Versículos 4 e 5. Deus é o único que pode proteger o seu povo. Neste versículo, Isaías usa duas imagens para descrever a proteção de Deus. Ele é um leão destemido em favor de Israel contra os exércitos inimigos, representado pelos pastores que tentam afugentá-lo. Ele também está voando sobre o seu povo, tal como as aves voam sobre a sua presa. O ponto é que Deus proverá o livramento do seu povo. Versículos 6 e 7. A restauração do povo de Deus tem dois lados: a conversão ao Senhor, o que envolve o arrependimento, e o desfazimento dos falsos deuses na forma de ídolos de prata e de ídolos de ouro. Versículo 8. Deus é a verdadeira causa, porque a Assíria cairá. Ele usará a Babilônia para essa tarefa, mas Deus é aquele que dará vitória à Babilônia. Trabalhos forçados era a maneira normal de tratar com nações subjugadas, exigindo mão de obra gratuita. Versículo 9. Embora a referência seja incomum, a rocha de refúgio é provavelmente uma referência ao rei assírio. Uma rocha é algo que provê abrigo e proteção, mas nesse caso a rocha deixará de prover proteção. A bandeira é uma referência a um estandarte de batalha usado para reunir tropas. O fogo de Sião e a fornalha de Jerusalém podem ser uma referência ao fogo do altar. No entanto, no contexto do juízo, podem apontar para o fogo que virá de Jerusalém para destruir o inimigo invasor. Agora nós vamos estudar o capítulo 32, versículo 1 do capítulo 32. Havendo sofrido muita injustiça dos maus governantes, a maioria dos habitantes de Judá estava ansiosa por um rei que fosse forte para governá-la com justiça. Esse rei justo é Cristo. A nação de Judá seria destruída e levada ao cativeiro, mas um dia o Filho de Deus, um rei diferente de qualquer outro, reinará e governará com justiça. Versículo 2. O Messias não admite líderes ineptos ou corruptos. O povo de Deus estará protegido de toda ameaça para sempre. Versículos 3 e 4. Não será apenas um rei perfeito a reinar com justiça. Também seus súditos serão aperfeiçoados na capacidade de responder adequadamente. Versículo 5. No futuro reino terreno previsto por Isaías, falsas avaliações das qualidades das lideranças serão impossíveis, porque todos verão e falarão claramente. Versículos 6 a 8. A falta de disposição para cuidar dos necessitados reflete o caráter do louco, mas a pessoa nobre que se coloca na dependência de Deus cuida dos pobres. Essas qualidades se tornarão evidentes no porvir. Versículo 9. O oráculo profético se dirige agora às mulheres na comunidade do povo de Deus. Elas também mostram orgulho em recursos humanos e não no Senhor. Elas estão em repouso e estão seguras, vivendo de forma despreocupada. Versículo 10. Parece que a segurança dessas mulheres está na produção abundante da terra. No entanto, Isaías ressaltou que essa prosperidade é temporária. No próximo ano, o vinho e a produção agrícola fracassariam. Versículos 11 e 12. Rasgar e remover as próprias vestes e substituí-las por panos de saco, junto com golpes no peito, eram práticas de lamentação. O oráculo sugere que as pessoas deviam passar diretamente ao ritual de lamentação em antecipação ao juízo futuro. Versículo 13. Sem harmonia com Deus, a terra do povo de Deus se tornará tão desolada quanto qualquer outra porção de terra abandonada. A terra produzirá espinheiros e ervas daninhas, plantas inúteis, em vez de cereais e vinhas. Versículo 14. Não somente os campos ficarão devastados e improdutivos, mas igualmente a cidade de Jerusalém será transformada em antro de animais selvagens. Versículos 15 a 18. No entanto, por causa de Deus, uma transformação miraculosa ocorrerá no futuro. Aquilo que tem sido improdutivo produzirá árvores frutíferas. A infusão do Espírito de Deus transformaria a terra numa fertilidade produtiva. No futuro reino messiânico, os valores espirituais nobres reinarão e o povo de Israel desfrutará de segurança duradoura, com o Messias pessoalmente presente para assegurar a paz. Versículos 19 e 20. O granizo representa o juízo de Deus sobre a nação da Assíria, o bosque que Deus fará cair. A cidade inteiramente arrasada em humilhação é Jerusalém, cuja soberba precisa ser humilhada antes que a cidade possa ser restaurada à justiça. Antes de se tomar
formar moradas de paz e moradas bem seguras, Israel precisa ser submetida à disciplina divina por causa do seu pecado. Agora nós vamos estudar o capítulo 33, versículo 1 do capítulo 33. Muitos intérpretes acreditam que a referência seja a Senaqueribe, rei da Assíria, a quem o rei Ezequias de Judá pagou para recuar do cerco de Jerusalém. Senaqueribe, assolador das nações vizinhas, foi traiçoeiramente assassinado pelos seus próprios filhos que desejavam usurpar seu trono. Mas outros acreditam que seja uma referência geral ao engano das nações, e elas receberão aquilo que lhes é devido. Versículo 2. Uma vez que as nações o desapontaram, o povo de Deus não tem outro recurso senão esperar que Deus o salve. Versículos 3 e 4. Do mesmo modo como Senaqueribe teve de fugir repentinamente, assim também as nações serão dispersas na presença de Deus, deixando para trás os seus despojos. Versículo 6. O tesouro de Sião não consiste em ouro, prata ou armas. Seu tesouro é o temor do Senhor. Uma relação de dependência e confiança leva à ação por parte de um Deus que luta em favor do seu povo. Versículos 7 a 9. Da visão da glória futura, Isaías volta ao presente desastroso. A situação de Jerusalém era sem esperança quando, em 701 a.C., os exércitos assírios cercaram a cidade e estavam prontos a entrar nela. Tanto os homens de guerra quanto os diplomatas falharam na tentativa de impedir a entrada dos invasores. As estradas estavam desoladas. O inimigo havia cercado a cidade e tinha isolado todos os caminhos e estradas que davam acesso ao mundo exterior. Judá havia pagado à Assíria para que retirasse seu exército, mas ainda assim a cidade foi atacada e dela foi exigida a rendição total. Versículo 10. Quando o poder dos opressores atingiu o auge, havia chegado o tempo de o Senhor reivindicar seus direitos ao castigado saqueador, no caso as tropas assírias. Versículos 11 e 12. A despeito dos esforços dos exércitos inimigos para alcançar a vitória, eles não conseguiram nada de produtivo. Eles concebem e produzem não vida, mas morte, aqui representada pela vegetação morta, que para nada presta, como a palha e o restolho, e também como pedras de cal queimadas, que se tornam pó, e um punhado de espinhos secos que queima rapidamente. Versículo 13. A atividade beligerante de Deus será um testemunho do seu poder para todo o mundo, para os vizinhos e para os de longe. Versículo 14. A expectativa de um Deus julgador tão poderoso aterroriza os pecadores e os leva a perguntar: quem habitará com esse Deus? Versículo 15. Isaías enfatiza o poder prático e transformador da graça de Deus, visto que a fé da sua geração se reduziu a mera teoria. O reino, porém, é para pessoas transformadas. O justo que anda em justiça se recusa a obter ganhos provenientes de opressão, ainda que tal ganho seja obtido legalmente, visto que as leis são distorcidas para proteger os poderosos e privar dos seus direitos menos favorecidos. A pessoa fiel que compartilha as alegrias e a tristeza de Deus se recusará a ouvir os planos para cometer violência e a considerar com aprovação qualquer tipo de perversidade. Enquanto o ímpio é cativado por descrições vívidas de violência e perversão moral, o justo fica triste e ofendido ao ler ou observar tais coisas. Versículo 16. Os justos serão protegidos e sustentados por Deus. Os que agirem retamente diante de Deus desfrutarão da perfeita segurança e abundância de suprimentos. Versículo 17. O rei não é outro senão o próprio Deus. A imagem do rei, na sua formosura, aponta para o futuro, após juízo e a destruição dos inimigos, quando o povo de Deus há de ser restaurado. Versículo 18. Nesse futuro glorioso, não mais haverá emissários do inimigo opressor para tomar os recursos do povo de Deus, como o escrivão e o coletor de tributos, ou os que procuram se preparar para a batalha contra eles, como que são aqueles que contam as torres. Versículo 19. O povo cruel, no final do 8º século, era a Assíria, povo de língua muito diferente da hebraica. Assim soava tão estranha que o povo de Deus não podia entender. Os assírios destruíram o reino do norte e sujeitaram o sul à vassalagem e ameaçaram a sua existência. Versículos 20 e 21. Descrever Jerusalém como uma tenda pode ser uma forma de enfatizar a fragilidade da cidade. Uma tenda é fácil de ser derrubada e destruída. No entanto, visto que Deus sairá em defesa do seu povo, essa tenda não será removida. Descrever Sião como um lugar de rios e correntes largas é descrever um quadro de bênçãos futuras, uma vez que Jerusalém não tinha nada do tipo. O impedimento de navegação desses rios pode se referir a navios de guerra. Versículo 22. Os redimidos finalmente atribuem toda a sua felicidade unicamente ao Todo-Poderoso Senhor. 3 tipos diferentes de funções, normalmente executadas por governos humanos, são aqui atribuídas ao Senhor. Juiz, por decidir interpretações e aplicações adequadas da lei. Legislador, por fazer leis. E rei,
por defender a nação e fazer com que as leis sejam cumpridas. Versículos 23 e 24. Com suas próprias forças, Jerusalém está totalmente sem condições de defender-se, tal qual um navio que, sem suas cordas e roldanas para estender a vela, não pode navegar. No entanto, a fraca cidade derrotará os invasores com a capacitação que vem do Senhor, em que até os coxos participarão. A mudança de juízo para salvação para o povo de Deus acontece por uma única razão. O povo de Deus será absolvido da sua iniquidade. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 31 a 33 do livro de Isaías.